Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos e amados, povo lindo de Deus, povo do Senhor, como é que vocês estão? Bom dia, Ritinha, hoje a Ritinha está aqui comigo, a paz do Senhor Jesus para você, queridos ouvintes da Rádio Estúdio FM, que o seu dia seja maravilhoso hoje na presença de Deus, que a paz gloriosa, bendita, maravilhosa, envolvedora de Jesus esteja com você onde quer que você vá, que essa paz esteja contigo em nome de Jesus e que ela resplandeça na sua vida, amém? Vamos começar na programação de hoje, programa Maranata, programa da Rádio Estúdio FM, aqui de Ouro Oeste, São Paulo, para você aí ligadinho conosco. Fique conosco, porque Deus tem uma palavra maravilhosa para nós hoje. Dia 22 de abril. Sabe que dia que é hoje, né? Hoje é dia do aniversário do Brasil, gente. Nosso país está completando aniversário. No ano de 1500 chegaram caravelas de Portugal aqui e tomaram posse dessa terra maravilhosa, dessa terra prometida, né? E escreveram e deixaram documentos e se cumpriram promessas. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco disso. 22 de abril, dia do Brasil, dia da nossa terra, da nossa pátria amada. Você crê nisso? Você se alegra de ser um brasileiro? Você gosta de ter nascido no Brasil? Ou você é daqueles que só fica falando que no Brasil não tem jeito, que o povo do Brasil não presta, como se você não fosse povo do Brasil? Creia que Deus está com os olhos estendidos sobre a nossa nação. E nós precisamos nos levantar como nação para vencermos as nossas dificuldades. O povo precisa ser transformado pelo poder do sangue de Jesus, para que esse país venha frutificar, venha verdadeiramente cumprir as promessas que o Senhor tem para ele. Amém? Louvado seja Jesus. Vamos orar, né? Para nós começarmos a nossa programação do dia de hoje, porque sem Deus nós nada podemos fazer. Nós precisamos invocar a presença dele aqui, para que nós venhamos a receber essa palavra, né? Uma boa semente, plantar num coração que tem uma terra boa também. Que a semente é maravilhosa, que ela é a palavra de Deus. Mas se o coração não for também uma terra boa, não adianta nada, né? A semente não vai frutificar. Mas eu creio, em nome de Jesus, que nós estamos aqui para lançar uma boa semente em terras produtivas. Aleluia! Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, então, oremos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui neste dia de hoje, louvando e agradecendo o Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor concede a nós de estarmos aqui para falar da Tua palavra, para falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ser conosco aqui, ó Deus, nesse dia tão especial, 22 de abril, dia do aniversário do Brasil, dia do descobrimento desse país, que estava escrito lá na Bíblia assim: as ilhas distantes seriam renovadas, ouviriam falar do Evangelho de Jesus. Obrigado, Pai, por nós estarmos aqui neste lugar, neste tempo que o Senhor escolheu, porque foi o Senhor que escolheu nos colocar aqui neste lugar. Somos gratos por Ti, por ter feito isso por nós. Nós não nascemos em outro país que não seja nesse. Então, Senhor, abençoa este lugar. Nós estamos aqui, nós carregamos a bênção. Então, nós abençoamos a terra onde nós estamos. Abençoa o nosso querido Brasil nesse dia. Tira todo o mal, toda a iniquidade, todo o pecado, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Vai arrancando. Eu sei que nós nos desviamos do Seu caminho, ficamos conhecidos não pelas grandezas e belezas que o Senhor fez para nós, né, das nossas belezas naturais, mas nós ficamos conhecidos pelo nosso pecado. Olha só, Senhor. Mas eu creio que Tu és um Deus que perdoa a iniquidade, perdoa os pecados de todo o povo. E hoje nós seremos conhecidos diferentemente. Eu sei que o Senhor está mudando a história do país. Nós estamos sendo conhecidos agora como um povo que luta pela liberdade, como um povo que é do Senhor, um país cristão, que invoca o nome do Senhor. Eu creio que a nossa história está sendo mudada para que as Suas promessas se cumpram sobre o Brasil. Obrigado por eu fazer parte desse tempo, Senhor. Desse tempo que talvez muitos quiseram ver. O tempo do cumprimento das promessas do avivamento sobre a nossa terra. Eu creio porque o Senhor é fiel. E o Senhor, quando avisa os seus profetas que vai fazer algo, o Senhor faz. E muitos profetas, Pai, profetizaram sobre o avivamento no Brasil. E ele está chegando aí.
porque Jesus está voltando e antes da volta dele haverá esse arrependimento, haverá essa limpeza no nosso país, haverá essa luz resplandecendo sobre as nossas vidas no nosso país, ó Deus. Obrigada, eu te agradeço, eu sou muito grata ao Senhor por fazer parte desse tempo, de um tempo de mudança, mas uma mudança que veio da tua mão, da tua parte, Senhor. Obrigado. Perdoa e abençoa o Brasil. Abençoa os brasileiros, homens e mulheres, crianças, jovens, velhos. Abençoa-nos a nós todos. Que esse nome verdadeiramente venha fazer sentido nas nossas vidas. Um nome que traz as raízes do povo do Senhor. Nós te agradecemos e sabemos que nós estamos aqui por um cumprimento profético da parte do Senhor. Obrigado e nos abençoe. Prospera o seu povo. Abre portas de emprego. Vai renovando a fé do seu povo. Vai perdoando todos os pecados e que nós sejamos conhecidos verdadeiramente como o povo do Senhor. Porque está escrito que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Querido, você crê nisso? Você crê nessa loucura que é o Evangelho de Jesus para nós falarmos que o Senhor abençoa essa terra? Ah, irmão, onde é que está escrito que o Brasil está? Quer ver? Olha aqui, que versículo lindo. Vou pegar para você aqui. Onde foi que eu marquei, gente? É Isaías 42. Quer ver o que ele fala lá? O profeta tendo uma visão do Evangelho, uma visão do Senhor. E ele fala assim, ó. Aleluia. Glória a Jesus. Nossa, hoje minha voz tá terrível, né? Aleluia. Vamos achar o versículo aqui que ele fala. Amém, glória a Deus. O Senhor está aqui. Isaías 42. Eu não marquei o versículo, olha aí. Então vamos ler o capítulo até aparecer. Eis aqui o meu servo, a quem sustento o meu eleito, em quem se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Quem somos nós, irmãos? Gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, não apagará o pavio que fumega, com verdade trará justiça, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Tem tradução que fala assim, aí as ilhas distantes aguardarão a sua lei. Quando o profeta estava tendo essa visão de ilhas distantes, certamente que ele não estava, ele estava vendo isso aqui. Sabe por quê? Porque para lá no Oriente, de onde é o profeta, no Oriente Médio, não existe isso. E tem uma tradução que fala as ilhas distantes. Porque nós somos terras rodeadas do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico. Quando o profeta estava tendo uma visão de Deus, ele viu uma terra rodeada de águas. Que no caso, irmãos, somos nós, as Américas. As Américas. E o Senhor falou que essas ilhas distantes receberiam a graça, receberiam o favor, receberiam a misericórdia, receberiam o perdão de Deus. As ilhas distantes receberiam. Aleluia. Não vão cadê? E as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus, estendeu, que espraiou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, te tomei pela tua mão, te guardarei, te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Então, quando o profeta estava tendo uma visão de que o Senhor tomaria a terra, de que a palavra do Senhor seria espalhada por todas as terras e as ilhas distantes, que aí pegou nós aqui, ele estava tendo as profecias aqui para os gentios. Os gentios, irmãos, somos nós. Nós que não somos herdeiros de Abraão pelo sangue de Abraão. Nós não somos nem os descendentes de Ismael e nem os descendentes de Isaac. Nós somos gentios e as ilhas distantes. O profeta estava tendo visão da nossa terra e ele disse que essa luz brilharia
essa luz brilharia para quê? Olha aqui, versículo 7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Para que ele ia trazer a luz para as terras distantes, a luz para as ilhas distantes? No caso, para nós aqui. Por quê? Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere e os que jazem em trevas. Foi para isso. Foi para nos libertar, foi para nos trazer a salvação, foi para nos trazer o perdão, para nos trazer a vida eterna. Então o profeta teve uma visão lá, acho que é 600 anos, né, Isaías, antes de Jesus, falando da grande obra que o Senhor Jesus Cristo faria sobre a face da terra. Quando ele falou, vocês vão pregar aqui em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e em todos os confins da terra. O Senhor estava falando que a palavra chegaria a mim e a você. Aqui nessa terra aqui, nas ilhas distantes. Para quê? Para a glória do nome do Senhor. Aí tudo bem. Irmã, tá bom. Todo mundo vai ir, a terra inteira receberia da graça do Senhor. Beleza. Mas, e aí, o que acontece? O problema é que o Brasil, especialmente o Brasil, ele tem uma história diferente dos outros povos. Por isso que eu continuo crendo que o Senhor é fiel e tem promessa para a nossa terra. Porque tem uma história diferente o Brasil. Primeiro, coisa que a gente não aprende na escola, mas a gente quando se converte vai estudar, né, o outro lado da história, e eu fui estudar essas coisas. Sempre gostei de ficar futricando, como diz a minha mãe, né? Ficar futricando e achar o que eu preciso. Aí, o que eu achei sobre a história do Brasil? A gente aprende que os portugueses saíram de lá de Portugal, se perderam no caminho aí no Oceano Atlântico, né? Eles iam para as Índias e chegaram aqui meio que de supetão. Não foi bem assim, a gente sabe que eles sabiam dessas terras e eles vinham exatamente para tomar posse dessa terra aqui, porque a Espanha também estava numa expansão marítima e quem chegasse primeiro tomaria posse da terra. Portugal, na época, meus irmãos, era os Estados Unidos de hoje, né? Era uma potência, há 500 anos atrás. Era uma potência. Então, só que estava acontecendo uma coisa lá em Portugal. Os judeus estavam sendo perseguidos pela Inquisição, tanto judeus quanto protestantes, né? Inclusive, a Igreja Católica já pediu perdão sobre esse acontecimento horrível da igreja. Houve uma matança muito grande, principalmente de judeus. Eles perseguiam, eles não queriam. Os judeus estavam na Espanha, da Espanha eles foram expulsos, porque o rei da Espanha era católico. O rei de Portugal aceitou eles ali por interesses financeiros e tal, mas chegou o momento que o rei de Portugal também foi pressionado pelo Vaticano para expulsar, para mandar embora, para sumir com o judeu. Essa história que a gente vê acontecendo com o judeu lá agora, que eles viram notícia, você vê que essa história é bem antiga, né? Essa história vem desde quando eles saíram do Egito. O povo não os quer por perto. Por quê? Porque eles são o povo de Deus. Eles são o povo da promessa. Deles veio Jesus. Deles veio a lei do Senhor, né? E Jesus vai voltar de novo lá em Jerusalém. Então eu já cansei de falar isso aqui. Mas só para você entender. O judeu estava fugindo dessa perseguição. Quando houve essa possibilidade de atravessar o oceano para tomar posse de uma nova terra, o que foi que aconteceu? Muitos judeus vieram nas embarcações. Inclusive, Vasco da Gama era um judeu. Inclusive, Pedro Álvares Cabral era judeu também. Ainda que a maioria fosse judeu convertido ao cristianismo, mas eles nunca perderam as suas raízes judaicas, né? E outros que vieram nas embarcações também, porque era muita gente. Muita gente. Só sei que só 50 voltaram para trás. Mas era muita gente nessas caravelas. E vieram esses judeus para cá. Eles achavam naquele tempo que eles estavam atravessando o Mar Vermelho novamente, indo em direção à Terra Prometida. Era essa a mentalidade que o judeu tinha na cabeça. Você entendeu? Então, quando eu vejo que o povo do Senhor achou que isso aqui era a Terra Prometida para eles tomarem posse e viverem abençoadamente pelo Senhor aqui, gente, isso é indicação de que essa terra é diferente. Isso não aconteceu com os países que a Espanha colonizou, os nossos vizinhos aqui. E isso aconteceu com o Brasil.
Beleza? Mas o que a gente aprende na escola? A gente aprende na escola que vieram nessas caravelas os degredados, os ladrões, os bandidos de Portugal para cá. E era mentira essa história, não vieram esses. Aí colocaram isso na nossa cabeça e por isso que a gente pensa que a gente não presta. Mas eu vou te falar uma coisa, o diabo é assim mesmo. Ele faz você pensar que você não presta. E a história, eu fico revoltada, eu fico tão triste às vezes, porque isso colocaram na nossa cabeça desde o nosso descobrimento. O capeta contou uma história. Olha, vocês não prestam porque vieram os piores de Portugal para cá. Vieram os bandidos, vieram aqueles que não tinham mais nada a perder. Mentira do diabo. Vieram para cá os judeus, o povo de Deus. Vieram para cá, ficaram 100 anos aqui vivendo em paz. Construindo essa terra, né? E achando que essa terra era muito abençoada, que isso aqui era verdadeiramente a Canaã que eles buscavam quando eles atravessaram o Mar Vermelho em direção a Canaã. Você vê que a história do nosso país é uma história linda. É uma história linda da gente agradecer ao Senhor por tamanha bênção. Foram os judeus que vieram para cá. E outra coisa que aconteceu também, que eu não sei se aconteceram nos outros países, mas quando eles chegaram aqui, eles chegaram exatamente no dia da Páscoa também, na época de Páscoa, né? Hoje é Páscoa para os judeus, sabia? De acordo com o calendário bíblico, a Páscoa é hoje, não foi aquele dia que nós celebramos aqui. A Páscoa do Senhor, o dia da Pêssah de Israel, é hoje, dia 22 de abril, né? E foi no dia 26 de abril que fizeram uma missa de Páscoa aqui no nosso território. Então, o que eu fico assim, bem chateada, é que, por exemplo, teve um poeta chamado Cassiano Ricardo, mais ou menos em 1910, 1920, ele na sua sensibilidade de poeta, conseguiu captar algo que a gente não entende, né? Que o cristão que deveria, né, captar, porque ele é movido pelo Espírito Santo, ele deveria captar, mas ele não entende isso aqui. Ele foi escrever um poema para o nosso país, né? O Cassiano Ricardo. Ele fala assim, ó: por se tratar de uma ilha, deram-lhe o nome de Ilha de Vera Cruz. Ilha cheia de graça, ilha cheia de pássaros, ilha cheia de luz. Ilha verde, onde haviam mulheres morenas e nuas, anhangás a sonhar com histórias de luas, e cantos bárbaros de pajés e poracés batendo os pés. Depois mudaram-lhe o nome para Terra de Santa Cruz. Terra cheia de graça, terra cheia de pássaros, terra cheia de luz. A grande terra girassol, onde havia guerreiros de tanga, onde guerreiros de tanga e onças ruivas deitadas à sombra das árvores mosqueadas de sal. Mas como houvesse em abundância certa madeira cor de sangue, cor de brasa, e como fogo da manhã selvagem, fosse um brasido no carvão noturno da paisagem. E como a terra fosse de árvores vermelhas, e se houvesse mostrado assaz gentil, deram-lhe o nome de Brasil. Brasil cheio de graça, Brasil cheio de pássaros, Brasil cheio de luz. Aleluia. Agora eu quero que você lembre do versículo que eu falei, as ilhas, das ilhas distantes. E olha esse poema aqui. Pensaram que era uma ilha, chamaram de Ilha de Vera Cruz, Ilha da Cruz Verdadeira. O povo que veio para cá foi um povo que já cria em Jesus. Será que tem uma história assim em outros países? Para dar o nome do lugar de Ilha de Vera Cruz, da Cruz Verdadeira. Depois mudaram para a terra da Santa Cruz. Então esse país, ele já é marcado desde o seu início, desde a sua formação, a ser um país de Cristo. Você entende isso? Eu consigo entender isso. E eu consigo glorificar o meu Senhor por isso. Porque eu não nasci em outro país. Eu nasci aqui, neste país, que Ele preparou para receber o nome do seu Filho amado. Porque Ele tinha profetizado já que as ilhas... Cadê? Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Aleluia. Agora você pensa que esse povo que veio trazendo a palavra estava cumprindo uma promessa de que aqueles que aqui habitavam, os índios, aguardavam a salvação. O profeta via isso.
os povos dessas terras, os índios, aguardavam a salvação. Então eles vieram e trouxeram a palavra, e os padres catequizaram, né? Os pastores também evangelizaram, e assim foi se formando o nosso país. Então hoje a gente vê muito de pessoas que querem arrancar as raízes de tudo, mas nós não vivemos sem raiz. Só quem tem raiz suporta problemas. Só quem tem raiz sabe quem é, sabe da onde veio, sabe para onde vai. Quem está firmado em alguma coisa é que vence. Então o inimigo quer tirar a nossa história, né? Desde sempre ele inventou essa história que nós éramos o pior dos piores. Isso é mentira do diabo. Nós somos uma terra abençoada. Os judeus que aqui chegaram primeiro pensaram que eles estavam chegando na Canaã, porque tão grande beleza eles encontraram aqui. E eles viveram aqui por muito tempo, por 100 anos. Depois a Inquisição chegou aqui atrás deles, eles foram embora e foram para Nova York, né? Eles foram para lá, mas eles primeiro passaram aqui. Então a nossa formação é de um povo de Deus. A nossa formação não é de bandido. A nossa formação não é de quem não presta. A nossa formação não é de quem veio de Portugal porque não valia nada lá e veio para cá. Não! Brasileiro foi formado pelo povo de Deus. Pelo povo de Deus. Judeus convertidos ao cristianismo. E judeus que não haviam se convertido se escondiam. E os católicos mesmos. Porque tinha uma promessa que as ilhas distantes aguardavam a justiça de Deus, aguardavam a salvação. E quando eles aqui chegaram e trouxeram a palavra, eles estavam vivendo uma profecia de Isaías 42. Cadê? 42:4. Isaías 42, capítulo 4. Então, a formação de todos esses povos aqui das Américas é resposta de Deus, é resposta de profecia. E muitas outras são as profecias a respeito do nosso país. Amém? Então eles foram mudando o nome da nossa terra, né? Eles chegaram no nome Brasil. Por quê? Olha só. Por causa dessa madeira avermelhada chamada pau de ferro. E você sabe como que é ferro em hebraico? Barzel. Então Brasil, o nome Brasil vem do nome Barzel, que significa ferro em hebraico. Até o nome do nosso país está relacionado com o judeu. Meu Deus do céu. Isso é muito importante a gente saber, para a gente saber quem nós somos. Você acha que é de graça uma aliança que o Brasil tem com Israel de tanto tempo, que agora, esse que lá está, aquela raposa velha de 9 dedos, que lá está, quer acabar com uma aliança que é desde o descobrimento desse país. Olha como que esse homem é do diabo. Olha como que ele não presta, ele é do cão mesmo. Por quê? Porque ele quer acabar com uma aliança que o Brasil tem com Israel desde o seu descobrimento. Ele quer acabar. Mas o Senhor é quem está nessa batalha. As promessas que Deus fez se cumprirão no nosso país. Vocês estão vendo que o nosso país está sendo passado a limpo. As coisas estão sendo denunciadas no exterior. Nós estamos famosos no exterior pelo que está acontecendo aqui. Agora, nós não estamos sendo famosos por causa das mulheres peladas, por causa do samba e por causa de coisas fúteis. Não. Nós estamos sendo conhecidos como um povo que está lutando pela sua liberdade. Nós estamos sendo conhecidos como um povo que sempre foi a favor de Israel. E que esse presidente que aí está é que não é a favor de Israel. Mas nós, o povo, nós somos a favor de Israel. Isso está eclodindo por aí. Então, é aquele que lá está em Brasília, ele não vai acabar com uma promessa de Deus, não. Jamais Deus vai tirar ele do caminho, mas não vai deixar que a promessa não se cumpra a respeito do nosso país. A nossa aliança com Israel, ela é desde os tempos do descobrimento do Brasil. Porque o Brasil é pau de ferro, e ferro em hebraico chama-se Barzel, né? Tem lá esses dias agora que a gente vendo a guerra lá, você ouve muito falar o Iron Dome, né? O domo de ferro, que
que rebate, né, as bombas, os mísseis que jogam contra Israel. O domo de ferro é Kipá Barzel. Kipá Barzel é o nome do domo de ferro lá em hebraico. Aí Barzel é o pau de ferro, que era o pau Brasil. Barzel transformou-se em Brasil. Você está entendendo? Então não tem como nós fugirmos dessa verdade de que nós somos uma terra que Deus escolheu para refúgio de um povo. Desde quando o povo dele veio atravessando o oceano, fugindo da Inquisição, esse povo já vinha buscar refúgio aqui. E eu, pelo Espírito Santo de Deus, eu creio que isso acontecerá novamente. Nós seremos um refúgio, porque a Europa será assolada. A Europa será assolada, o Oriente Médio assolado por causa das guerras, né? Os outros países lá do norte. E nós estamos aqui no sul, e esse pedacinho aqui tem até um estudo que fala das correntes, dos ventos, das correntes marítimas, que se uma bomba explodir por lá no norte, lá na Rússia, né? Nessa região, explodindo uma bomba atômica lá, os ventos não trazem a contaminação para cá, sabiam? Os ventos vai levar a contaminação para outros lugares, mas por causa dos ventos que giram aí no mar, nos oceanos, essa contaminação não vem para cá. Parece que realmente Deus fez uma terra para refúgio do seu povo. Eu tinha até abandonado um pouco essa conversa, sempre converso com a minha irmã Cidinha, que não está aqui hoje, que eu falei para ela que eu não estaria pelo Facebook hoje, né? Depois ela vai ficar brava comigo. Não consegui abrir o Twitter, mas eu vou aprender, né? Porque eu sou meio assim, né? Para essas tecnologias, eu vou aprender. Então, queridos, Deus sempre preparou algum lugar de refúgio. Quando aquele povo saiu de lá, esses judeus, nessas caravelas, fugindo da Inquisição, eles procuravam um refúgio aqui. E eles encontraram por 100 anos aqui, né? Muitos dos costumes que nós temos vieram desse povo que ficou por aqui. Muitos se disfarçaram de cristãos, né? Para não morrerem. E os costumes deles nós temos até hoje. Por exemplo, antigamente a gente tinha muito nas casas, as mesas tinham gavetas, não tinha? Uma mesa com gaveta é uma mesa bem antiga, né? Acho que quase ninguém tem mais, só no sítio, nas fazendas mesmo que vai ter, né, Ritinha? Sabia que essa mesa com gaveta era invenção do judeu? Por quê? Ele tinha o altar dele para o sábado, né? Fazer o shabat deles. Quando eles percebiam que vinha alguém que não podia descobrir o segredo que ele era judeu, eles guardavam as coisas tudo dentro da gavetinha das mesas. Aleluia. Então, essa história, por exemplo, de falar que se apontar uma estrela vai dar verruga no céu, vai dar verruga no dedo, eles inventaram isso para as crianças deles, que as crianças ficavam esperando aparecer a primeira estrela para que começasse o shabat. Aí os pais, com medo dos vizinhos descobrirem que eles eram judeus, falavam para as crianças: não faz isso que vai aparecer verruga no seu dedo, para as crianças não apontarem para o céu, para a primeira estrela. Porque era costume deles, né? Ficar olhando aparecer a primeira estrela para iniciar o shabat. São coisas assim, né? Porque, por exemplo, não comer sangue, né? Aliás, eu tenho uma palavra para quem come chouriço aí, pelo amor de Deus, sangue é proibido, viu? Pela Bíblia, você não come isso, não. Proibido comer sangue. Outro dia vi nas internet da vida aí alguém falando: ai, que delícia, quando eu comia da minha tia, meu Deus do céu. E isso não é coisa de Velho Testamento, não. Lá no livro de Atos, se eu não me engano, capítulo 14, é um costume que veio do judeu, mas a gente tem que conhecer pela Bíblia, né? Onde foi que eu marquei? Atos 14. No livro de Atos 14, os apóstolos falam para os novos convertidos: nós vamos ter que seguir toda a lei do judeu? Os apóstolos falam assim: não, aos poucos. No momento, eles precisam se abster do sangue, se abster de prostituição, da idolatria. Ixi, são 4 coisas: sangue, idolatria, prostituição e esqueci a outra lei que eles falaram, né? São as 4 leis que nós somos obrigados a seguir para servir Jesus, para nos santificar. E o comer sangue também está, né, nessas regras aí. Para nós, gentios das ilhas distantes que estavam esperando a salvação, para nós vale essas leis também, viu?
Pela Bíblia. Então você para de comer chouriço, se é que você estava comendo. Acredito que a maioria das pessoas não comem, não é? Porque está escrito na Bíblia, abster-se de sangue. Como é que você vai comer uma comida que é feita de sangue, né? Não pode. Que mais? O abster-se de sangue, não pode comer um frango destroncado, você tem que, como é que fala lá? Decepar, isso, Ritinha, tem que decepar o frango, essas coisas. São costumes que antigamente as pessoas observavam muito. Aí o tempo vai passando, a gente vai pensando que tudo vai podendo. Não, irmãos, a palavra não mudou, né? A palavra não mudou. Então você não faz essas coisas não, que é ruim para você. Então, o Barzel, agora voltando aqui à palavra Brasil, quando se escreve Brasil no hebraico, não se lê as vogais, apenas as consoantes, B, R, Z e L, porque o Barzel se escreve com Z, certo? Então, levando isso em consideração, temos um acróstico dos nomes das 4 matriarcas das 12 tribos de Israel: Bila, Raquel, Zilpa e Lia. Olha aí que incrível. Até isso no nome do Brasil, o nome das 4 matriarcas do povo judeu, das 12 tribos de Israel. As 4 esposas de Jacó, né? B de Bila, R de Raquel, Z de Zilpa e L de Lia. Barzel, formando a história, a palavra Barzel, Brasil. Porque o Zilpa com Z, mas tem o som do S. Nós escrevemos com S, mas o som é de Z, do nosso querido Brasil. Então você entende que é impossível a gente não crer nessas promessas de Deus para a nossa terra, e a gente tem que crer que nós somos um povo abençoado. Nós não nascemos para viver pelados, para viver sambando, para viver bebendo, para viver nessa vida dissoluta. Não, nós temos promessa, meus irmãos. Nós temos promessas, e Deus vai cobrar a promessa. Não foi para isso que ele enviou os navegadores para cá, para descobrir essa terra, para colonizar essa terra, para fazer o evangelho ser proclamado aqui. Deus enviou eles com propósito para as ilhas ouvirem. Então haveria de ter uma transformação na vida da ilha. O índio andava pelado, não se anda pelado mais. A gente vai pegar só o que é bom deles, não o que é ruim, né? Os povos que vieram da África, eles tinham lá os seus costumes, mas quando eles chegaram aqui, eles entraram em contato com o cristianismo também. Então, eles também receberam a graça. O que é que eles faziam das adorações dos deuses deles? Não era para ter mais. Porque onde Jesus chega, as coisas são transformadas. E o Senhor falou que essas ilhas, que esses povos, esperam a salvação. Esperam a salvação. E especialmente o nosso país tem essa história linda e maravilhosa que eu estou contando para vocês. Pode acreditar, porque isso aqui eu fiz pesquisa, é verdade. É verdade. Lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, existe um museu chamado Museu da Inquisição. Eu pretendo ir lá um dia. Então, não é nem tão longe, né? E eu fico adiando essa viagem. E para Belo Horizonte visitar o Museu da Inquisição. Lá conta essa história desses judeus que chegaram aqui no Brasil na época do descobrimento. E tudo que eles fizeram aqui. Esses bandeirantes que deram até os nomes nome de ruas aqui na nossa cidade de Oroeste, eram bandeirantes, eles eram judeus, gente. Mas o capeta colocou na nossa cabeça que a gente não presta, que os que vieram de lá de Portugal eram os piores. É mentira. Se bem que isso, no fundo, é um antissemitismo, né? Falar que os que vieram de lá eram os piores, sendo que os que vieram de lá eram os judeus, então isso é um antissemitismo também, que já está impregnado na nossa história. Mas nós vamos nos livraremos disso. Nós não perseguiremos o povo de Deus. Nós não perseguiremos o povo do Senhor. Nós mantemos uma aliança com o povo do Senhor. Porque todos aqueles que se aliançam com o povo de Deus recebem a bênção de Abraão. Porque está escrito na palavra de Deus, que Deus falou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu já falei para você. Preste atenção nessas pessoas que ficam vilipendiando a memória do Holocausto, eles ficam vilipendiando a Bíblia Sagrada. Prestem atenção nessas pessoas para vocês verem com os seus próprios olhos o agir do Senhor na vida desses que insistem
porque eles já tiveram a oportunidade de se converter, não quiseram se converter, não quiseram. Aí eu acho que é lá em Hebreus 6, que fala que o próprio Deus os deixou entregues às suas infames paixões. O próprio Deus abandonou. Ô Ritinha, procura aí pra mim esse versículo. O próprio Deus os abandonou. Tem Google aí? Pra eu achar aqui, pra eu ler. Porque Deus dá a chance da pessoa se converter, dá a chance, ela não quer, ela continua insistindo no erro dela, o próprio Deus abandona ela. Que eu acho que é o caso daquela pessoa lá de Brasília, com a sua digníssima esposa, né? Que afronta o povo de Deus, que afronta o povo do Senhor. Quem falou o próprio Deus? O próprio Deus os abandonou às suas paixões. Eu acho que é em Hebreus, em algum lugar de... Romanos, é Romanos. Romanos 6, será? Esqueci agora. Vou ler para você o versículo. Em nome de Jesus, para você ter entendimento das coisas. E eu digo para você, preste atenção no que vai acontecer com o Brasil. Vai acontecer, sabe por quê, irmãos? Porque não é por nós, é para a glória do nome do Senhor. Romanos 1:24? Romanos 1:24. Isso. Romanos 1:24 está escrito assim, ó. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Eu não vou nem falar do que ele está falando exatamente aqui, mas quando a pessoa está impenitente, ela não quer voltar do seu pecado, que aqui ele está falando das relações homoafetivas. Não quer abandonar? Não quer inflamar o seu corpo com outro corpo? Então Deus abandona. Depois que ele chama, a pessoa não quer, nós temos o nosso livre arbítrio, não é verdade? Então é assim. Eu estou falando para você, preste atenção nessas pessoas que querem se atravessar no projeto de Deus e querer ser mais que Deus. Porque se Deus tem promessa, ele vai cumprir. Não é por nós brasileiros, não, porque nós não merecemos realmente, nós acabamos, né, com a nossa má fama. Mas é por causa do nome do Senhor. É por causa do nome dele que ele faz essas coisas. Né? Como diz o salmista lá no Salmo 23. Guia-me pela vereda da sua justiça, pelo amor do seu nome. É por causa do nome dele que está em jogo. Está em jogo aqui o nome do próprio Deus. O próprio Deus está envolvido na história desse país. Então é ele mesmo que vai chegar e que vai destruir tudo. Os profetas do Senhor estão falando. Deus vai derrubar os altares de Baal. Deus vai derrubar os altares da corrupção. Deus vai derrubar tudo que for preciso. Mas a promessa dele sobre o nosso Brasil vai se cumprir. Então você, como é que o profeta fala? Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Aleluia! Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor Deus dará ao Brasil. Mas a promessa dele se cumprirá. O nosso nome vem de judeu. A nossa aliança com o povo de Deus é para sempre, é eterna. E Deus tem um plano para isso aqui. As ilhas distantes, as das ilhas distantes, a que mais ouviu foi exatamente essa ilha aqui, que o poeta Cassiano Ricardo falava, né? Pois se tratar de uma ilha, deram-lhe o nome de Ilha de Vera Cruz. Ilha cheia de graça, ilha cheia de pássaros, ilha cheia de luz. Acredito que o Cassiano Ricardo não sabia que ele estava dizendo profeta quando ele escreveu este poema, lá nos idos de 1920, mais ou menos, por aí, que ele é um poeta do nosso modernismo, da literatura brasileira. Você entendeu? As promessas se cumprirão. Mas como houvesse em abundância certa madeira cor de sangue, cor de brasa, e como fogo da manhã selvagem, fosse um brasido no carvão noturno da paisagem, e como a terra fosse de árvores vermelhas, e se houvesse mostrado assaz gentil, deram-lhe o nome de Brasil. Brasil cheio de graça, Brasil cheio de pássaros, Brasil cheio de luz. Fala para mim se esse moço não foi profeta. Aleluia! Glórias a Deus! Brasil cheio da graça do Senhor, Brasil cheio da luz de Jesus. É isso que o Senhor tem para o Brasil e nós vamos viver
isso tudo. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, simplesmente. Para a glória do nome dele, ele cumprirá tudo, ele vai derrubar tudo. Amados, prestem atenção. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. O Senhor vem vindo aí. Aliás, ele já começou a trabalhar. Talvez você não esteja muito assim, porque a mídia não fala muito, né? Ela não gosta de falar o que está acontecendo na verdade. Mas o Brasil, a ditadura brasileira, está sendo exposta no mundo inteiro. E vem mais revelações bombásticas das coisas que acontecem aqui. Porque Deus vai passar tudo a limpo. Não ficará pedra sobre pedra. Deus vai trabalhar. Por quê, irmã? Porque outro dia eu vi alguém falando na internet assim, né? Ai, por quê? Por que que vai acontecer isso aqui no Brasil e nos outros lugares não acontecem? Eu fui e respondi, porque aqui tem um povo que ora. Porque aqui tem um povo que clama e sabe que a solução virá só do Senhor. E nós estamos orando. Nós estamos orando, faz tempo, você sabe disso. Você que me acompanha aqui, que me ouve, sabe que nós estamos orando faz muito tempo pelo nosso país. Para que a justiça se manifeste aqui. E Deus vem vindo aí. Muita coisa será descoberta. O que eles falaram nos quartos escondidos, nas salas escondidas, virá tudo à luz. Muitos, ouvi um profeta falando, vão se matar, porque não vão aguentar a vergonha. Eu até já sei uma das pessoas que vai lá do STF. A única mulher que ficou lá, porque a vergonha dela será exposta. E ela acha que não vai aguentar, porque se ela não tinha coragem de falar sobre isso agora, na hora que a vergonha dela for exposta, acredito que Deus aguarde, né? Mas muitas coisas virão à tona e nós teremos embrulho no estômago de tanta nojeira, mas Deus vai expor. Porque num país com tanta corrupção, com tanta maldade, com tanta promiscuidade da justiça, dos poderes e tudo, como que Deus vai trabalhar nesse povo, fazer o grande avivamento que ele promete? Antes ele vai limpar. Vai limpar, vai limpar. No meio do povo de Deus também vai limpar os altares, derrubar os falsos profetas. Deus está trabalhando, irmãos. Acredite nisso, que ele é fiel. Amém? Então fique com essa palavra. Ame o Brasil. Primeiro a gente tem que ser muito grato a tudo, né? Para de achar que você é brasileiro, que você não vale nada. É mentira do diabo. Nós somos um país maravilhoso. Deus te colocou aqui, te quis fazer brasileira, porque você é uma pessoa especial. Acredite nisso no que eu estou falando, porque é verdade essa história. Eu mostrei para você aqui. As ilhas distantes ouviram uma palavra, receberam uma palavra. Então se alegre e agradeça a Deus porque você é brasileiro e que você quer para você tudo isso que a Bíblia falou que você é. Amém? Beijo no teu coração, querendo Deus, segunda-feira que vem. Estamos aqui para mais um programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho, a paz do Senhor Jesus. Até segunda-feira, shalom, shalom.